máquina, que é o cérebro, algumas pessoas dizem que é uma máquina tão poderosa que é como se você pegasse o número 1 seguido de 15 milhões de zeros. Tal é o tamanho do cérebro da gente. E a gente não usa quase nada desse cérebro. Não é verdade? Então, como fazer com que a gente use mais esse cérebro? Então, vou dar alguns caminhos para vocês, para que a gente fique mais esperto. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Tá bom? Então, eu vou falar algumas frases que a gente lê em livros, algumas frases que eu acho muito importantes. Por exemplo, Napoleão Hill disse o seguinte: tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar. Isso é uma lei. Tudo que você pensar e imaginar, realmente você consegue realizar. Você nunca vai conseguir fazer nada na sua vida sem que você tenha pensado naquilo. Alguém discorda disso? Não? Nenhum ser humano nunca construiu nada com suas mãos sem que antes ele tenha imaginado aquilo, sem que antes ele tenha pensado aquilo na sua mente. Então isso é realmente uma lei. Por exemplo, se você pegar o LaFerrari, como eu dei o exemplo lá no curso passado, que é aquele carro maravilhoso, eu falo de carro porque eu adoro o carro, o Danilo lá adora também, então a gente dá uns exemplos de carro. Alguém na mente idealizou aquele carro, o LaFerrari. Então ele foi construído, tá bom? Então tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar, poderá realizar, tá bom? Outra lei que eu vou falar é o seguinte: tudo que já existiu, tudo que já existe e tudo que vai existir, já existe no plano mental, já existe no vastíssimo plano mental. Isso significa o seguinte: que quando você vai fazer uma coisa, essa coisa já existe no plano mental. Alguém já pensou naquilo. Então, quando o cara desenvolveu lá a Ferrari, alguém já tinha pensado aquilo e aquilo já estava no plano mental. Então, foi uma pessoa lá e falou: mãe, agora eu vou fazer. Vamos supor que você vai construir um vaso. Você pensa no vaso, idealiza como que é aquele vaso aqui, mas você acaba não construindo aquele vaso. O que isso significa? Que você construiu esse vaso no vastíssimo mundo mental. Ele está lá construído. E alguém um dia vai construir esse vaso porque ele já está construído. Então tudo que já aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer já existe no plano mental. Chamamos a primeira capacidade mental de capacidade sensória. A capacidade sensória é a capacidade que o ser humano tem de trazer o mundo exterior para dentro do seu mundo interior. Isso significa o seguinte: que quanto mais coisas você trouxer do mundo exterior para o seu mundo interior, você vai ficar mais evoluído. Concorda comigo ou não? E quais são os caminhos para você trazer as coisas do mundo exterior para o seu mundo interior? É os 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Vamos falar primeiro da visão. Você conseguiria dizer para mim que você se lembraria do momento que você acorda até o momento que você vai dormir? Você conseguiria se lembrar de tudo que você viu durante o dia, desde a hora que você acordou até a hora que você vai dormir? Será que você consegue se lembrar de pelo menos 10%? Eu acho que se a gente conseguir lembrar 1%, já é muito. Quando vocês chegaram aqui, vocês entraram lá embaixo. O que vocês viram lá embaixo? Vocês se lembram de tudo que vocês viram na entrada, lá no saguão, quando vocês estavam sentados lá? Vocês se lembram de tudo que estava lá? Não seria interessante se você conseguisse dobrar esse poder dentro de você? E como é que você vai fazer para dobrar esse poder dentro de você? Passar a observar mais. Quando você chegar em algum lugar, você vai pensar nas 7 capacidades mentais e você vai começar a prestar mais atenção, focar mais nas coisas. Em vez de ficar irritado porque você está na fila de um banco, por exemplo, demorando lá na fila, por que você não passa a observar? Você pode começar a desenvolver a sua capacidade de visão.
Eu vou falar a verdade para vocês, você consegue superar 100% daquilo que você consegue fazer hoje. Então vamos supor que você consegue se lembrar de 1% das coisas que você vê. Já pensou se você dobrasse isso? Dobrasse esse número? Você não conseguiria evoluir muito mais? Então é disso que eu estou falando aqui. Estou só dando um exemplo de um dos caminhos, que é através da visão. Eu falei, esse ano eu vou para Baltimore, e quando eu estiver chegando lá, eu vou começar a usar 7 capacidades mentais. Eu vou fazer tudo o que for possível para evoluir. E quando eu desci do aeroporto, eu já comecei a observar tudo. Quando eu cheguei em Baltimore, eu comecei a observar tudo. O Danilo, no final do campeonato, veio me perguntar, porque eu comecei a falar para ele do Leitai, que estava acontecendo, que isso, ele falou, mas como o senhor conseguiu ver tudo isso? Eu falei, ó, legal, funcionou o que eu queria, entendeu? É nítido que você evolui muito mais. Então, a sua capacidade visual é uma maneira de você trazer o seu mundo exterior, mais coisas do seu mundo exterior para o seu mundo interior, tá bom? Falamos da visão. Vamos falar agora da audição. Será que você seria capaz? Quantos por cento tudo que você escuta durante o dia, você consegue gravar? De todas as músicas que você ouviu desde a época que você nasceu até hoje, quantas músicas você consegue se lembrar? Quantas você consegue cantar inteirinha? Tá vendo como a gente não presta atenção nas coisas? A gente não lembra de quase nada. Na audição a gente ouve muito pouco. O Lico falou para um amigo dele, eu vou te provar que as pessoas não escutam o que a gente fala. E é verdade. Ele foi lá cumprimentar 14 pessoas que foi convidado, não sei se foi com um jantar, alguma coisa assim. Ele chegava para cada um deles e falava assim, matei minha sogra essa manhã. 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 Só um dos 14 falou assim, o que o senhor falou aí? As pessoas não prestam atenção no que a gente fala. Entendeu? As pessoas estão mais preocupadas em o que é que os outros vão pensar da gente. A gente está falando e a pessoa já está pensando em responder. A gente não está preocupado em ouvir o que a pessoa tem a dizer. Prestar atenção no que a pessoa tem a dizer e depois responder. A gente já fica querendo responder antes de ouvir. Então ele falava que matava a sogra, que tinha matado a sogra de manhã e ninguém percebia. Então, pessoal, isso prova exatamente que a gente não usa quase nada da audição. E se você fizesse alguma coisa para escutar muito mais? Você passasse a prestar mais atenção como se fosse um cachorro. Você já viu o cachorro como é que faz? O cachorro, qualquer barulhinho, ele mexe a orelha assim. A minha orelha é propícia para isso. Ele fica assim. Então eles ouvem qualquer barulho. Vamos passar agora para o olfato. Será que você se lembra de todos os cheiros que você viu desde de manhã até agora? A gente não lembra de nada. A única coisa que a gente lembra realmente é quando, por exemplo, você entra num elevador e entra uma moça bonita na sua frente, ou um cara bonitão na sua frente, aquele cabelo perfumado, você está atrás, você chega até mais perto assim, vamos sacando, né? Vamos chegar né? É isso só que você vai lembrar. Você fala, nossa, cara, encontrei com a gata lá no elevador e aquele perfume fica roendo no seu cérebro até de noite. Você fica lembrando um dia inteiro daquilo. Mas você não lembra de nenhum outro cheiro. Às vezes você vai lá comer no restaurante, tem um monte de comida lá, você não sente cheiro nenhum. Se você prestasse atenção, você iria saber até que você fosse comer uma coisa e falar assim, eu não vou comer isso aí. Está cheirando esquisito, está meio estragado. Entendeu? Então você tem que passar a apreciar mais os perfumes e os cheiros, que você vai trazer muito mais coisa do seu mundo exterior para dentro do seu mundo interior também. Todo mundo está entendendo a importância que tem de usar essa primeira capacidade mental? É uma das mais importantes. Vamos passar para uma outra capacidade dessas de senso, né? De sensitivas. Visão, audição, olfato, paladar. Você se lembraria do paladar, de tudo que você comeu hoje, até agora? A gente vai no restaurante, come um monte de coisa e não lembra de nada.
Alguém pergunta assim, tinha gosto de que aquilo lá? Você nem lembra. Você vai comer pensando no seu trabalho. É ou não é? Você está com um monte de problema, está só comendo, você está só comendo, está botando a coisa para dentro e nem está sentindo gosto nenhum. Da agora em diante, quando você for num belo restaurante, sinta. Como que você aumenta a sua capacidade reflexiva? Através da meditação. Meditação é uma das melhores coisas para você aumentar essa capacidade. Aquela hora que você para, que você fecha para balanço, senta num lugar tranquilo, acalma sua mente, coloca ela como se fosse um rio parado, e a sua mente então ela vai ficar em expansão, ela vai ficar potencializada, e você entra no estágio como se não estivesse pensando em nada, e aí você passa a refletir. Essa é a capacidade refletiva. Meditação, as pessoas costumam não entender muito essa palavra. Meditação era uma palavra que ela já nos diz tudo. Medita a ação. Quando você faz meditação, você entra em contato com o seu mestre interior. E ele vai ditar para você, medita, ele vai ditar para você o que é que você tem que fazer. O seu mestre te diz tudo que você tem que fazer. Quando você entra em meditação, você passa a refletir nas coisas. E você pode tornar a sua decisão muito mais sábia, muito mais rápida, porque o seu mestre interior nunca erra. Então é muito importante para todos nós fazer esses exercícios de meditação. Nós temos uma capacidade fantástica que é a capacidade imaginativa. O que é capacidade imaginativa? É a capacidade de você formar imagens. Imagens na sua mente. Lembra que eu falei para vocês que tudo que você constrói primeiro na sua mente? É a sua capacidade imaginativa. Primeiro você monta na sua mente. Depois você faz manualmente ou desenvolve. Isso significa o seguinte, que tudo que você imaginar, você poderá fazer. Você conseguiu construir na sua mente. Eu vou dar um exemplo mais clássico que eu gosto da capacidade imaginativa. Então eu vou contar uma história minha aqui. Lembra que o Napoleão Hill falou assim, tudo que o ser humano pode conceber e imaginar poderá alcançar? Então eu vou contar como que, entre aspas, surgiu a TSKF. Há mais ou menos 25 anos atrás, eu trabalhava na época de programador de computadores, e eu já treinava Kung Fu. E eu vinha de Osasco para São Paulo, eu pegava um ônibus chamado Largo da Pólvora. Eu pegava aquele ônibus 6 horas da manhã, lotado, eu já levava a mochila para depois ter que treinar, eu não tinha carro, não é? Foi ali que eu comecei a aprender a ler, desde aquela época que eu já uso isso. Naquela época, eu ficava injuriado dentro do ônibus, que dentro do ônibus de manhã, no trânsito, um ônibus lotado, é terrível. Alguém passa por isso hoje ainda, não? De manhã pegar o ônibus lotado? É complicado, não é? Os caras fedendo dentro do ônibus, né? É complicado. Entendeu? Então eu chegava bem mais cedo no ponto de ônibus, só para poder ir sentado. Por que eu escolhia chegar bem mais cedo? Porque indo sentado, eu poderia ir lendo. Em vez de ficar revoltado, eu passei a começar a ler. Eu me lembro que naquela época eu li 12 livros dentro do ônibus, quando eu ia trabalhar. 12 livros. Aí eu acostumei a ler. Porque ler é um hábito, né? Ler é um hábito. Se você não lê muito, você não acostuma. Então eu fiquei lendo. E eu li 12 livros. De lá para cá, nunca mais parei de ler. Entendeu? Ouvir também palestras, como eu falei dentro do carro, é questão de hábito também. Você passa a gostar daquilo e você quer mais e mais informação. Você quer ser uma esponja, você quer aprender mais e mais e mais. Entendeu? É isso que tem que acontecer, você tem que tornar um hábito. Então eu pegava esse ônibus e eu passava ali na paineira do Butantã, ali perto da USP. Todo mundo sabe onde é a paineira do Butantã, é um inferno ali, um trânsito danado ali. Vai para Taboão da Serra, vai para Osasco, vai para São Paulo, não sei o quê. É bem ali, perto da USP. E eu passava lá, eu já treinava Kung Fu e eu vi uma academia de musculação que estava lá, a academia chamava Pegasus. Pegasus é aquele cavalo alado, sabe? Pegasus. Eu vi aquele cavalo lá e olhava aquela academia e falava assim,
Nossa, ali seria ideal eu montar uma academia de Kung Fu. Então, usando capacidade imaginativa. Quando você gera uma imagem na sua mente, não é só você gerar uma imagem. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando você gerar uma imagem na sua mente, você tem que gerar uma imagem, você tem que dar cor para ela, você tem que dar sabor para ela, você tem que usar todas as capacidades sensoriais e dar tudo para aquela. Tem que dar o perfume, como que é, qual é o tato, se você pegar naquilo. Então, quando eu passava lá, eu olhava aquilo e falava, ali é a academia de Kung Fu. E eu me via dentro daquela academia, dando aula. Eu via os alunos lá dentro da academia, pulando lá dentro da academia, praticando Kung Fu. Está entendendo o que eu estou falando? O que eu estava fazendo? Construindo no mundo mental. Eu estava construindo a academia no mundo mental. Nessa época eu estava tão estressado de trabalhar no sistema, eu me lembro que eu estava com um sistema, se eu sair, fui para Paraty. Senão eu ia realmente ficar doente. Eu fiquei lá num hotelzinho muito bacana em Paraty. Naquela época, eu fui lá e falei, eu preciso ler alguma coisa. Fiquei na beira da piscina lá e tal. Eu fui comprar um livro. Fui num sebo lá, puxei um livro. O primeiro livro que veio foi um livro do Napoleão Hill. As coisas não acontecem por acaso. Sucesso e riqueza através da persuasão. Eu comecei a ler aquele livro, gente. Começou a me subir um fogo. Eu me lembro até da parte do livro que eu mais gostei, que foi do discurso de Marco Antônio. Alguém conhece esse discurso? Vai na internet e você vai ver. É um discurso maravilhoso. No livro ele é muito mais bem colocado e mostra como que Marco Antônio fez a galera toda se votar contra o algoz dele lá. Ele estava ferrado, o que eu posso fazer para a multidão voltar contra o outro? E ele fez aquela palestra, no fim todo mundo foi contra o outro. Eu lendo aquilo lá, me deu uma vontade de fazer alguma coisa. Que eu precisava fazer alguma coisa diferente na minha vida. Eu precisava montar a minha academia. Aí eu voltei para casa. Falei, não aguento ficar mais aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Desisti das férias, voltei para casa. Voltei para casa e fui trabalhar no outro dia. No outro dia, eu passei lá onde estava a Pegasus. Sabe o que tinha lá? Uma placa assim, aluga-se. Entendeu? Naquela semana, me ligou duas pessoas, dois amigos de treino meu. Mestre Serra e Mestre De Paula. Eles ligaram para mim naquela mesma semana e falaram assim, mestre, a gente está saindo da academia e a gente não tem capital, não tem nada, a gente gostaria de montar uma academia. O senhor topa montar uma academia comigo? Eu falei, eu já tenho conta. Dá para entender como é que funciona? Ou seja, tudo foi construído primeiro no vastíssimo mundo mental. Depois que está construído lá, é seu, gente. Basta você tomar posse. Por isso que eu falo que essa capacidade imaginativa é uma das mais importantes. Vocês têm que aprender e tem exercícios para fazer isso. Mas quando você faz um negócio desse, você põe a máquina do universo em trabalho para que aquilo se materialize na sua vida. Quinta capacidade. Capacidade judicativa, que é a capacidade que o ser humano tem de comparar e julgar. Você coloca para dentro de você, você acumula, você reflete naquilo, acontece qual é o reflexo que aquilo teve em você, se é bom, se é ruim. E quando chega, você imagina tudo aquilo e na capacidade judicativa, você vai decidir, isso é bom, isso é ruim, isso é caro, isso é barato, é a capacidade de julgar. Desde que a gente nasce, a gente começa a julgar as coisas. A gente fala, você não pode julgar, porque não sei o que. Como não pode julgar? A capacidade judicativa é a capacidade inerente do ser humano. Desde que você nasce, você começa a julgar. Isso é quente, isso é frio, isso é amargo, isso é doce, isso é alto, isso é baixo, você é bonito, você é feio, aquilo é gostoso, aquilo é ruim. Nós vivemos num mundo polar, de duas polaridades. Então, a capacidade judicativa é aquela capacidade que você tem de comparar e julgar e decidir. O que a gente tem mais importante aqui é o livre-arbítrio. Tá bom? O ser humano tem uma coisa muito importante nele chamado livre-arbítrio. E com o livre-arbítrio, você
julga e decide. Então, você decide se é bom, se é ruim, se é doce, se é salgado, se é quente, se é frio, se é bom, se é mal. Simples, né? Capacidade judicativa. Capacidade racional. Capacidade de raciocínio. É aquilo que eu falei no começo. É o que nos distingue dos animais. É a capacidade que a gente tem de pensar. Quanto mais coisas você acumula dentro de você, mais condição de usar a sua capacidade racional você vai ter. Tá bom? O animal não faz isso. Por exemplo, vamos falar em honestidade. O animal, não existe animal honesto e desonesto. Vamos falar de ética. Não existe ética no mundo dos animais. Não existe justiça no mundo dos animais. Isso é do mundo hominal, do nosso mundo. Uma galinha não vai entrar com uma ação na justiça, porque lá no galinheiro tem 20 galinhas e somente um galo. Entendeu? Oh, mas tem 20 galinhas aqui, todo mundo dá para ele. Não vai ter isso. Entendeu? Não tem o cachorro honesto e o cachorro desonesto, gente. Isso é capacidade nossa, racional. Entendeu? Não existe pudor no mundo animal. Cadela está lá, no cio. Cachorrão está lá, na praça. Ele vai pegar ela mesmo. Na frente de todo mundo. Não vai passar uma pá de uma feira, o cachorro não vai chegar para a cadela e falar: clérigos passando aqui. Não vai acontecer isso. Isso é coisa do mundo hominal. Então nós temos a capacidade racional. Então a gente tem a justiça, a gente tem a moral. O animal não é moral. O animal não é imoral. O animal é amoral. Ele não tem moral. Ser imoral é até pior. É ou não é? Entendeu? Porque o animal não sabe o que está fazendo. Então é o que nos distingue dos animais, é a capacidade racional. E a última capacidade é a capacidade intelectual, que é a capacidade mais avançada de todas elas. A capacidade intelectual, ela consegue intercalar uma com a outra, fazer a conexão entre todas as outras capacidades. É o que distingue uma pessoa normal de uma pessoa especial. Um cara que é intelectual, ele é diferente de uma pessoa normal. Vocês já viram pessoas que têm... parece que ele tem uma coisa diferente nele. Vamos supor que tenha um problema a resolver. Entendeu? O cara que é intelectual, ele usa uma solução que nunca foi pensada. Quando você usa a capacidade racional, você, através da analogia, você analisa isso, ó, tem isso, tem aquilo, você faz analogia entre uma com outra e monta uma solução para o negócio e solucionou. É uma maneira de solucionar as coisas. Quando o cara tem uma capacidade intelectual, ele tem soluções não usuais. Ele tem sabe? Que todo mundo fala assim: caramba, por que eu não pensei nisso? Não tem gente que é assim? Sempre aparece um Bill Gates da vida aí, um Steve Jobs da vida aí, um cara que faz uma coisa inédita assim para solucionar um problema que todo mundo tinha, mas só que ninguém nunca tinha pensado nada. Sem analogia nenhuma, o cara fala: vou fazer tal coisa, é assim, isso vai solucionar tudo isso aqui. É capacidade intelectual. Entendeu? E quando você desenvolve todas essas capacidades, você fortalece essa. E essa fortalece todas as outras. Por isso que ela é importante. Ela é a capacidade maestra. Né? É ela que, uma capacidade aqui toca baixo, a outra toca flauta, a outra toca pistão, a outra toca trombone, a outra toca piano. E ela é a maestra. Ela coordena todas as outras. Tudo que você faz na sua vida é para você evoluir. Ele diz o seguinte: evolução é a transformação da vida e energia em consciência. Entendeu? Toda a vida e energia, tudo que você faz, você tem que fazer e se tornar consciência. Então quando eu falo assim: o animal tem instinto. Existe uma consciência universal,
uma sabedoria universal, uma consciência universal, que colocou o instinto lá dentro daquele animal. Quem que controla todos os planetas? Né? Por que a Terra gira em volta do Sol? Numa certa velocidade, constante. Quem controla todas essas galáxias? Pô, tem que ter uma consciência universal. Alguns chamam de Deus. Mas é muita coisa para ser controlada. Não pode funcionar tudo tão certinho assim se não tiver uma consciência. Se não tiver, resumidamente, tudo que eu falei aqui hoje, se não tiver alguém que pensou em tudo isso. Existe um pensamento universal que pensou tudo isso, que alguns chamam de Deus, e que eu, por exemplo, chamo de universo. Ou agora, não chamo nem mais de universo, né, que é, agora não existe universo, multiverso. Multiverso, né? É o cone, né? Você entra aqui e sai aqui do outro lado. Tá bom? Obrigado.